Eh, Vamos lá, deixa eu já começar aqui. Falta um minutinho, mas a gente já começa a falar um pouquinho, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou diretora comercial e sócia na Bluefield. Eu sou também founder de uma startup chamada Amorita, onde a gente trabalha com soluções de jornada. Então, a gente desenvolve jornadas personalizadas e acompanhamento de jornadas para jornadas complexas. Então, por exemplo, jornadas de saúde, onde o paciente precisa ser acompanhado e ter a segurança de que ele tem acesso a médicos e acesso a ah, comportamentos e direcionamentos quando necessário, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois conversa comigo. Se você tem um negócio no mercado pet, a gente quer conversar com você. É, ah, e eu sou embaixadora de algumas comunidades também. A Vender para Viver é uma delas, né? Que fui eu a criadora. E eu sou embaixadora da WIS também, Women in Sales, e da comunidade IA para Vendas e CS também. Quem quiser links, etc., manda mensagem para mim também, seja no Zap, seja no e-mail. Começando aqui o evento, já falando um pouquinho sobre o Apollo I.O., primeiro eu vou agradecer aí a presença de todo mundo que está entrando aí, eu estou vendo que as pessoas já estão entrando. A promessa do Apollo I.O., para quem não conhece, é transformar o processo de prospecção de vendas de uma tarefa manual e demorada para um fluxo de trabalho automatizado e altamente eficiente e estratégico. O que isso significa, né? É, o Apollo I.O. é uma plataforma que vai te dar muita produtividade e muita assertividade no contato com clientes, na geração de listas para prospecção, no acompanhamento do que esses clientes ou do que esses prospects, na realidade, estão fazendo com relação aos seus contatos, aos seus toques, né, de prospecção. E também, ele hoje está muito em voga falar de CRM e falar de CRM customizado, digamos assim, né? Muita gente fazendo CRM com IA. O Apollo I.O. hoje também se diz um CRM. Por quê? Porque, bom, ele tem todas essas particularidades e essas possibilidades de controle da jornada de venda, né? E hoje ele tem também uma parte que permite você acompanhar e gerenciar suas oportunidades de vendas, tá? Para quem tem uma necessidade razoavelmente simples de acompanhamento de jornada e de acompanhamento de oportunidades de venda, ou seja, desde o momento em que virou um lead até o momento em que a sua oportunidade vai avançando no funil, né? A gente consegue colocar todas essas etapas dentro do Apollo. Eu vou mostrar isso lá, eu já tenho um fluxo desenhado para vocês, tá? Que foi desenhado de forma bem específica, vocês vão ver que as etapas estão em português, as etapas estão personalizadas de acordo com o funil que eu desenhei ali, para exemplo de vocês, tá? Então, a gente vai seguir nesses passos, tá? Claro que a apresentação hoje não é PPT, como prometido, eu vou abrir a plataforma, mas eu gosto de começar sempre com a promessa do Apollo para ilustrar o que a gente vai ver na sequência, tá? Onde a maioria dos times de vendas falha hoje? Mais tempo buscando leads, menos tempo vendendo. A gente tem histórias e históricos, e você talvez se reconheça, talvez não hoje, mas lá atrás, de já ter passado um dia, 2 dias buscando leads, ou passando um dia inteiro no LinkedIn buscando perfil, etc. Isso não é mais necessário, não é mais produtivo. Hoje a prospecção precisa ser o mais ágil e o mais assertiva possível, então, quanto mais tecnologia aplicada você tiver, melhor. E um ponto que eu quero deixar até bem destacado aqui é que só pedir para a IA gerar uma lista para você não necessariamente vai ser efetivo. Pode ser o Claude, pode ser a Perplexity, pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini.
Você simplesmente chegar lá e pedir uma lista de prospects, ele não vai necessariamente ser assertivo, primeiro porque talvez você não tenha dado todos os detalhes do que você precisa. Talvez ele busque numa base de leads de CNPJ, que é um ponto que eu gosto muito de destacar também, que quando você está buscando, às vezes, só o CNPJ, é até fácil buscar na Receita, é até fácil buscar algumas ferramentas brasileiras até, elas buscam na base de CNPJ, ou seja, naquela ficha da Receita. Importante ressaltar que a base de CNPJ da Receita, ela não necessariamente, aliás, muito provavelmente, ela não vai ser o seu prospect ideal, ela não vai ser o seu cliente ideal, porque ali muita gente cadastra, na realidade, o e-mail de uma pessoa da contabilidade, o e-mail de uma pessoa do financeiro, diversas pessoas que definitivamente não serão seu ICP, tá? Então, a gente vai conectar aqui agora no Apollo. Eu, por acaso, recebi uma notificação de que tem uma pessoa que não conseguiu entrar, então não sei exatamente o porquê, mas deixa eu reenviar o link para esta pessoa, já que está no meu WhatsApp, a gente custa nada. Pronto. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela do Apollo, literalmente. Eu já estou logada aqui, deixa eu só conferir aqui no meu Teams e ele está enviando a tela certa, aparentemente está, então vamos lá. O que a gente precisa olhar quando a gente está abrindo uma plataforma pela primeira vez, tá? Eu gosto sempre de citar que vale a gente dar uma explorada antes da gente pensar o que a gente vai fazer com ela. Claro que quando a gente já conhece um pouquinho, já ouviu falar, por exemplo, aqui mesmo no evento, né, vocês já vão ter uma noção maior do que dá para fazer com o Apollo. Eu recomendo sempre olhar o menu esquerdo, olhar às vezes o menu superior, porque é uma forma de você entender um pouco o que a plataforma quer que você faça, o que a plataforma está te entregando. Isso é uma boa prática de trabalho com tecnologia. Se a usabilidade tiver sido bem desenhada, você vai conseguir se achar de uma forma mais fácil, principalmente se você já tem noção do comercial, nesse caso aqui, né, no Apollo, etc. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo menu lateral e eu vou citar mais ou menos o que a gente vai abordar hoje, tá? Claro, 1 hora de evento é muito pouco, né, para a gente poder cobrir tudo, mas eu vou cobrir em grandes linhas tudo que é possível de fazer. Quem quiser conversar depois sobre uma implementação personalizada para a sua empresa, quem quiser um treinamento, quem quiser uma mentoria, pode conversar comigo depois, tá? A gente tem tudo isso na Bluefield, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou na página de início, tá? Então, eu estou vendo as tarefas do dia, estou vendo algumas tarefas do dia aqui desenhadas, tá? Que foram até automaticamente criadas para mim, tá? Eu vou pular aqui esse assistente de IA, porque o tema de hoje não é IA. A gente vai fazer um próximo evento falando de IA, etc., tanto no Apollo quanto para prospecção em geral, tá? Mas hoje vou falar de Apollo mesmo, de recursos, tá? Então aqui a gente, às vezes o Apollo entra fechadinho aqui, então olha, eu estou fechando as setinhas do menu. Então o menu ele tem recursos para ajudar a prospectar e enriquecer a base, recursos para engajar, ou seja, se comunicar com os clientes e fazer com que eles engajem com você, respondam, etc. Ganhar negócios. Aqui é a parte que eu falei de você desenhar o seu pipeline aqui, de você desenhar o seu funil e controlar as suas oportunidades de negócios. Algumas ferramentas e automação específicas que vão te permitir ganhar mais tempo ainda e ser mais ágil no atendimento ao cliente, porque não sei se vocês conhecem aquela máxima
que diz, e que são diversas pesquisas, né? Que quanto mais rápido você conectar com o cliente, você responder ao cliente que acabou de levantar a mão, ou seja, dizer que tem interesse em alguma coisa, ou até baixou um e-book, etc. Quanto mais rápido você conversar com esse cliente, ou pelo menos mandar uma mensagem, mais fácil, maior a chance de você fechar a oportunidade lá na frente. Porque isso você só consegue com automação, na prática, né, na realidade, porque você não vai estar 100% ali olhando o WhatsApp, olhando o e-mail, etc. Quanto mais automatizado você tiver, pelo menos essa primeira resposta, você tem mais chance do cliente continuar com você ali no engajamento, na oportunidade, tá? É, entrada é site, tá? É um recurso específico que você pode conectar no seu site para saber quem está visitando e para você conectar formulários, tá? E registros salvos é onde você pode cadastrar pessoas de uma forma mais pontual, tá? Eu vou começar aqui pelo prospectar, engajar e enriquecer, tá? Onde a gente tem a poderosíssima ferramenta de busca do Apollo I/O. E, claro, geração de listas, tá? A gente pode buscar por pessoas, a gente pode buscar por empresas, a gente pode criar listas e a gente tem muito recurso para enriquecer os dados. O que significa enriquecer dados, né? Muitas vezes você não tem o e-mail da pessoa, você não tem o celular da pessoa para poder mandar um WhatsApp, etc. Então, é nessa parte aí que a gente vai fazer isso, tá? E o Apollo, ele trabalha com vários pontos onde você pode fazer a mesma coisa, tá? Então, eu posso fazer enriquecimento de dados direto por pessoas. Eu não preciso clicar especificamente no link enriquecimento de dados para poder enriquecer um dado, pegar um celular, por exemplo, etc, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui na parte de pessoas? É por aqui que a gente vai fazer as principais buscas, a geração de listas, a gente vai enriquecer dados por aqui. E por que eu falo de pessoas e não empresas, né? Porque quando a gente vai prospectar alguém e quando a gente vai falar com alguém, a gente vai falar com a pessoa e não com a empresa em si. A gente pode ter a visão de empresa quando a gente clicar numa empresa, por exemplo, e quer encontrar pessoas dentro do perfil específico que eu quero. Então, por exemplo, eu posso olhar uma seguradora e eu quero falar a respeito de conectividade, por exemplo. Então, eu vou buscar lá, com quem que eu vou falar nessa seguradora? Eu vou falar com o gerente de TI. Se eu tiver o meu ICP bem desenhadinho, ele já vai aparecer para mim quem são os perfis, tá? Mesmo que essa seguradora tenha 300 pessoas cadastradas, né? Ele vai mostrar para mim o perfil. Uma pergunta que todo mundo faz é, de onde que o Apollo busca os dados, né? De onde que ele acha esses e-mails, telefones, etc. Bom, de diversas fontes na internet, no mundo inteiro, tá? Mas uma das principais fontes citadas por eles é o LinkedIn mesmo. Então, eles têm uma conexão muito próxima com o LinkedIn. E eles têm diversas outras fontes que talvez aqui no Brasil vocês não conheçam, mas que eles citam lá, parecidas com o LinkedIn ou parecidas com algumas outras, em que eles buscam dados, né? Buscam dados de evento, buscam dados de empresa mesmo. Se você olhar, tem muita empresa que tem dados públicos, né? Cada vez menos, mas tem. Então, é de diversas fontes na internet e a base é muito atualizada. Se eu posso confirmar, seja pelo meu uso, porque eu uso aqui na Bluefield e na Amorita, e seja pelo uso que eu vejo com clientes, onde eu dou consultoria, assessoria, etc. É muito assertivo. Então, vamos lá. Eu tenho uma visualização padrão aqui de busca, tá? Mas o que eu gosto de fazer? Claro, aqui eu já tenho várias buscas salvas, então eu vou entrar numa busca qualquer, tá? Aqui para já dar alguns exemplos. Vocês veem que eu tenho 15 mil pessoas salvas aqui na minha base, tá? Então, ele já me mostra aqui, se eu tiver clicado aqui nos salvos, ele já me mostra aqui quem são minhas pessoas salvas.
Essa busca aqui eu uso para exemplo de evento, então, assim, ela está me dizendo dos salvos e ela está me dizendo dos não salvos. O que significa esse não salvos aqui? 243,2 milhões de pessoas sem nenhum filtro aqui. Esta base está não filtrada, tá? Essa busca está não filtrada porque eu vou salvar ela. Eu tenho 243 milhões de pessoas ao meu dispor para eu buscar aqui. Claro que isso não é assertivo, então eu vou mostrar alguns detalhes e alguns pontos importantes, inclusive de filtro negativo, para a gente poder fazer uma prospecção assertiva. Dentro do mês do Apollo, para quem está com o Apollo pago, eu tenho 2.500 créditos disponíveis para poder baixar novos e-mails, para poder baixar celulares. Como é que é o consumo desses créditos? Tá? Um e-mail que você não tinha na sua base vai custar 1 crédito. Ou seja, se você só quiser buscar e-mail, você pode buscar até 2.500 e-mails por mês no plano básico. Tá? Um número de celular, ele vai te custar 8 créditos. Então, se você somar 1 mais 8, vai dar 9 créditos. Se você quer ter o telefone de todo mundo que você está buscando na lista e tal, para fazer uma prospecção de WhatsApp, por exemplo, ou para ligar, porque ligação ainda funciona, tá? A gente vai gastar aí, vamos lá, arredondar para 10 para a conta ficar fácil, a gente consegue buscar 250 pessoas, tá? Então, entre 250 e 2.500 pessoas, eu diria que a maioria das pessoas fica ali no meio, porque na realidade você vai fazer uma busca um pouquinho mais ampla de e-mails e vai refinar alguns perfis que você quer contactar mais pessoalmente no telefone, tá? Então, a gente fica entre algo assim de contatos novos por mês. Os contatos que você já pegou no mês anterior, eles continuam na sua base, eles não vão mais te custar nenhum crédito, tá? Quando você joga uma pessoa para a lista, por exemplo, o seu crédito só vai ser consumido se você não tem o contato daquela pessoa, tá? Quando você joga uma pessoa para a sequência, só vai ser consumido se você não tiver aquele contato da pessoa, tá? Então, eu poderia, por exemplo, hoje, sem gastar crédito nenhum, jogar 15.000 pessoas numa sequência nova, tá? Ou seja, o que é uma sequência, né? Pode ser uma sequência de 3 e-mails com intervalo entre eles. É um clássico da prospecção por e-mail, né? Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso lá na parte de engajar, tá? Bom, vamos lá. 5 minutinhos, 8 minutinhos até as 10h30 para a gente falar sobre busca de base, tá? A primeira coisa é que se eu tiver já alguma lista, eu posso filtrar por aqui, tá? O que eu tenho numa busca de listas, tá? E que eu falei, não sei se vocês lembram, eu falei de refinar buscas por negativa, tá? Então, um dos pontos importantes numa prospecção é saber quem eu não quero na minha lista, tá? Então, aqui eu vou colocar dois pontos, né? Eu tenho uma lista prévia, por exemplo, de empresas que eu não quero prospectar porque são meus concorrentes. Então, eu vou filtrar aqui lista de pessoas. Não é nenhum de, eu não lembro se a lista de concorrentes está em pessoas ou empresa, muito provavelmente em empresa, mas vamos lá. Não é nenhum de cliente, por exemplo. Eu comecei a criar uma lista ali de cliente. Não é nenhuma de cliente Apollo. Não é nenhuma de, sei lá, leads X, dos inativos da minha ferramenta de prospecção de e-mail marketing, tá? Então, eu tenho várias listas aqui que eu fui criando ao longo do caminho, tá? E eu vou filtrar aqui por negativo. Claro que nos 243 milhões não vai aparecer muita diferença aqui, tá? Então, por isso, eu vou... Pronto, eu já tenho 3 listas filtradas, depois eu vou continuar aqui. Primeiro filtro que vai já reduzir sensivelmente, tá? Se você está prospectando no Brasil, a gente vai pegar aqui localização e vai botar qualquer um de Brasil. Digitar aqui.
Brasil. Quem está com o Apollo em inglês, pode ser que precise escrever Brasil com Z, tá? Eu estou usando o Apollo em português já. É uma razoável novidade, tem 1 mês e meio que eu estou usando ele em português, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que já estavam usando um pouquinho mais de tempo. Se você contratou o Apollo agora e está com ele em inglês, mas quer que o seu perfil, quer que o seu time de SDRs ou você mesmo quer usar em português, é bem facinho. Eu vou até fazer esse parêntese aqui. Você vem aqui no perfil, aqui em cima à direita, tá? Vamos lá. Você vai aqui em idioma. Hoje a gente tem a possibilidade de inglês, espanhol, português e francês, tá? Então é só clicar aqui que ele já vai automaticamente passar para o português. Alguns pontinhos não estão traduzidos, mas a maioria já está, tá? Então, voltando aqui ao meu filtro. Ó, aqui o meu filtro, lembra de 242 milhões? Botei Brasil, já tem 14,3 milhões. Já caiu bastante, mas ainda não é algo razoável para eu prospectar, principalmente se eu estou no B2B. Então, o que eu vou filtrar aqui agora, tá? Importante citar que se por acaso você está testando no plano grátis, alguns filtros você não vai ter. Então, eu recomendo fortemente que vá para o plano básico, tá? Custa $59 por mês, ou seja, mais ou menos uns R$ 300, mas ele se paga largamente. Só 1 hora, 2 horas de tempo que você vai economizar, já paga a sua hora, mas na realidade ele vai te dar muito, muito potencial de trabalho aqui para gerar oportunidades novas aqui mensalmente, tá? Eu vou botar aqui um filtro, por exemplo, não sei se vocês estão vendo aqui, esse acessar e-mail com um xizinho vermelhinho. Status do e-mail, eu vou selecionar que eu quero ver só e-mails verificados, por exemplo, para eu ter uma base bem saudável. Porque quanto mais saudável a base, menos risco de eu cair no spam, por exemplo, não vou gastar crédito à toa. Então, vou botar só e-mails verificados, tá? Verificados pelo Apollo, tá? Que ele tem certeza que estão ativos. Que mais? 2,9 milhões ainda não é uma boa quantidade. Eu vou voltar aqui na minha lista para mostrar que eu posso filtrar a lista de pessoa e de empresa. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar tem muita empresa que não trabalha governo, né? Então, eu fiz uma lista aqui para mostrar para vocês. Não é nenhum de empresa, tá? Não é nenhuma de lista gov, tá? Eu não tenho muito populado aqui não, porque eu não montei aqui pro treinamento, mas ó, já caiu um pouquinho, tá? Eu posso olhar aqui, ó, eu tenho alguns parceiros que, pô, não vou prospectar. Eu tenho algumas empresas que eu não quero contactar. Eu tenho algumas empresas que eu quero não contactar porque são concorrentes, etc. Tá? Então, eu vou filtrando para não cair nenhum perfil que eu não queira. Onde mais eu posso filtrar? E agora vem um detalhe muito importante, que é o ICP, perfis de cliente. Em perfis de clientes, aí sim eu vou desenhar qual é o perfil de pessoas que eu quero encontrar. Então, por exemplo, eu quero falar com gerentes de marketing. Cliquei aqui e aí vocês viram que a minha lista passou de 2 milhões e pouco para 20 mil pessoas. Então já caiu bastante. Eu posso querer também falar com gestores de vendas. E aí, nesse caso, ele vai somar. Eu tinha 20 mil, agora eu tenho 94 mil. Como é que eu desenho esse ICP aqui e como que eu mantenho ele, como que eu gosto de manter ele, tá? Desenhar o ICP, basicamente eu venho em perfis de clientes e eu vou gerenciar o perfil por aqui, onde eu vou clicar. Eu posso clicar aqui no novo perfil de cliente e desenhar o que eu quero. Eu vou clicar aqui em um editável, por exemplo, esse gerente de marketing aqui, porque eu vou mostrar um já mais ou menos montadinho, tá?
com inclusive os detalhes que eu acho importantes para poder fazer busca de base de uma forma mais assertiva. Quando eu estou falando em ICP, eu estou falando de algo bem, bem simples, nada complicado de saber quais são os desejos e ansiedades, etc. e tal, tá? Eu estou falando aqui de cargos e cargos que eu não quero, tá? Então, a primeira coisa é colocar cargos. Gerente de marketing, supervisor de marketing, eu vou desenhar o nível que eu quero. Eu posso botar só gerente, posso botar só diretor, diretora. Vocês estão vendo aqui que eu botei diretora e diretor. Por quê? Porque o Apollo lá atrás, ele não estava fazendo muito essa distinção. Então, era muito nítido que quando eu botava só diretor, tinha uma quantidade, quando eu adicionava diretora, mudava essa quantidade. Hoje, o Apollo está mais inteligente, tá? Então, eu talvez não precise. A diferença hoje é mínima, tá? Inclusive, vocês estão vendo ali que eu coloquei títulos que eu quero excluir, né? Cargos que eu quero excluir. Estagiário, analista. Isso também vem um pouquinho da minha lógica mais antiga, que quando você botava, às vezes, alguns cargos mais genéricos, mais amplos, né? Aqui eu botei bem específico, né? Gerente de marketing, supervisor de marketing, etc. Mas quando você botava só marketing, ele te mostrava tudo. Podia ser útil em alguns casos de prospecção, tá? Não vou dizer aqui como é que você precisa prospectar nesse ponto, mas trazia tudo, inclusive. E eu não queria falar, por exemplo, com o analista, eu não queria falar com o estagiário, tá? Então, por isso eu coloco esses títulos que eu quero excluir, tá? E eu deixei aqui na busca, tá? Eu posso deixar departamento e posso tirar também, tá? Se eu estiver só buscando por cargo. Posso filtrar aqui setor e palavras-chave, local, etc. Por que eu não faço aqui no filtro de ICP? Porque eu prefiro ter só o ICP desenhado aqui de cargo e fazer os filtros mais completos aqui nessa busca mais ampla de pessoas. Por quê? Porque eu posso querer falar com agro, eu posso querer falar com o mercado de seguradoras. Então, se eu filtrar lá no meu ICP, eu vou ter muito ICP. Então, eu prefiro fazer por aqui, tá? Porque eu consigo ir filtrando aqui quanto eu tenho de bases, etc. e tal. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Setor. Então, por exemplo, se eu quiser buscar o agro, aqui, por exemplo, tá? E eu posso ir somando agro, veterinária, utilities, logística. Como eu falei, algumas coisas não estão traduzidas, tá? Então, os setores não estão traduzidos, tá? Vocês veem que ainda tá, mas já tá 3.600, já vai andando mais, né? Já vai ficando mais próximo aqui da quantidade que eu quero. Vamos dizer que eu esteja buscando 1.000 pessoas. Vou deixar só agro e veterinário. Pronto. 1.900, beleza? Tá? Eu posso, alguns filtros interessantes aqui, filtrar por tecnologia, tá? Então, eu quero falar com quem tem, por exemplo, Zorro. Então, eu digito Zorro aqui e eu quero ver quem tem, sei lá, Zorro CRM, por exemplo. Se eu vendo CRM, eu vou falar com quem tem Zorro CRM. Ou se, por acaso, a minha... Você vê que aí cai bastante, né? Caíram só 3 pessoas dentro do perfil. Mas eu posso ser também uma ferramenta que integra muito bem com o Zorro. Então, tá aqui. Ou, sei lá, eu quero falar de uma solução para Gmail, por exemplo. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma solução que fala de backup size específico para Gmail, específico para Office 365, etc. Eu posso filtrar e fazer um discurso, uma sequência específica para quem usa Gmail, para quem usa Google, etc. Tá? Então, eu posso ir filtrando por aqui. E outro ponto que eu tenho de interessante, eu vou só passar agora rapidinho, porque já foi além do tempinho aqui, né?
eu tenho sinais. O que são sinais? Sinais de compra, tá? E sinais de mudança de cargo, vários sinais aqui, cortando custos, expansão de escritório, etc. Tá? Então, eu posso usar sinais, eu posso usar visitantes do site, eu posso usar intenção de compra. O que é essa intenção de compra? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns tópicos de intenção, como eu falei, Keep It é uma solução minha, tá? De backup size, da Bluefield, né? Cloud VoIP é outra solução que eu trabalho, que é telefonia em nuvem. Então, se eu quero saber e fazer uma sequência específica para esse público, eu posso selecionar só essas pessoas, tá? Aqui eu filtrei muito, fiz uns filtros nada a ver e tal, então está muito filtrado. Mas aí eu vou mexendo nos filtros para arrumar, tá? E vários. Eu tenho crescimento de quadro de funcionários, eu tenho empresas semelhantes, então posso filtrar por empresas semelhantes. Posso ver com quem eu falei nos últimos 3 meses. Eu posso filtrar, inclusive, número de funcionários e faixa de funcionários. Então, por exemplo, eu quero falar só com empresas pequenas, ou médias, ou grandes. Então, eu tenho toda uma faixa aqui de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 50, etc. Tá? E assim por diante. E aí essa busca está salva, eu vou salvar essa busca, e sempre que eu voltar para ela, eu vou estar aqui com ela salva, tá? São meus salvos aqui e pronto, tá? O que eu posso fazer com esses carinhas aqui? Vamos dizer que eu vou selecionar essa página, é só um exemplo, tá? Eu posso selecionar tudo também, e eu posso adicionar uma lista ou criar uma lista nova, tá? Eu posso enviar para um fluxo de trabalho, ou seja, eu criei uma automação de empresas buscando algo. Eu posso enviar para uma sequência. Então, vamos dizer que essa sequência é aquela sequência lá de backup size. Eu tenho uma sequência escrita de backup size, a gente já vai passar lá para sequência, tá? E jogar aqui essas pessoas para essa sequência de forma automática. Não preciso ficar mandando e-mail um a um, etc, tá? Eu já posso mandar direto. Então, vamos aqui agora para a parte de sequências. O que são sequências, né? Deixa eu só tirar isso aqui. O que são sequências? Sequências são uma ordem, né, de ações que desculpa, uma ordem de ações que vão ser executadas ao longo de uma jornada, né, ao longo de, por exemplo, 15 dias, para que você possa ter os pontos de contato com esse cliente. Então, eu tenho o clássico, que são e-mails. Nessa sequência aqui, eu tenho 2 e-mails, por exemplo, tá? Então, o primeiro e-mail, aliás, não, nessa sequência aqui eu tenho só um e-mail e uma tarefa de LinkedIn, tá? Então, criei um e-mail padrão aqui, que eu consigo gerar um modelo. Vocês estão vendo que ele está me dizendo que essa mensagem aqui usa um modelo compartilhado, que eu já salvei. Então, eu também não preciso toda hora ficar escrevendo e-mails, etc. Tá? E eu adicionei essa tarefa aqui de LinkedIn. Então, as pessoas que estão nessa sequência, daqui a pouco eu vou receber também uma tarefa de me conectar direto com elas lá no LinkedIn. Qual é o ponto aqui que eu gosto de comentar? Sempre, quando eu falo de LinkedIn no Apollo, o Apollo não automatiza LinkedIn. Então, ele vai só gerar a tarefa, tá? Então, quando eu recebo a tarefa, eu preciso só clicar lá e ir para o LinkedIn. Ponto bom, vamos lá para as tarefinhas aqui. Ponto bom, por exemplo, eu tenho essa tarefa aqui, tá? Então, conecte, vou pegar essa pessoa de exemplo, tá? O que eu já tenho de imediato aqui? Eu basicamente vou clicar e ele já vai me jogar direto para o perfil dessa pessoa, tá? E aí eu posso já pedir conexão ali direto. Eu não tenho que procurar o nome, procurar a empresa, ter certeza de quem é, etc. Se eu tivesse
desenhado isso aqui bonitinho, eu teria já uma mensagem padrão, tá? Para poder colocar ali nela, tá? Não fiz isso porque essa era uma tarefa de exemplo, tá? Então, mas eu poderia fazer isso. Então, assim, as sequências, elas geram tarefas para você trabalhar de forma automática. Inclusive, você não precisa ficar toda hora olhando quem estava naquela sequência, naquela lista, para eu me conectar, etc. Já está ali no seu, na sua visão de tarefas, tá? É, aqui ele está internet, né? Apresentação ao vivo, de vez em quando vai dar uns engasgos aqui, mas vamos tentar sair da tela para ver se volta. Sair aqui da tela. Acho que minha internet deu algum probleminha. Vamos lá. Ou quem sabe o próprio Apollo aqui está um pouquinho pesado no momento. Vou tentar aqui. Vamos tentar ir para outro lugar, tá? Falar aqui do ganhar negócios. Negócios é aquele ponto que eu falei que você pode usar o Apollo como um CRM. Tá? Então, eu, acho que ele deu uma travadinha, deu uma engasgada. Eu vou entrar e sair de novo, tá, gente? Foi mal aí. Péssimo. Péssimas. Com todo mundo, em todas as empresas. Então, vamos lá. Entrar. Caiu. Bem caído. Eu vou aproveitar, então, dar uma olhadinha aqui na minha interface. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode ir no PIR aqui. Vou dar uma olhadinha aqui no PIR para ver se... Alguém perguntou sobre solução de API oficial. Ah, o Apollo não se conecta direto com o WhatsApp, mas se vocês quiserem conversar sobre solução de API oficial, eu tenho uma para indicar, que é o GoToConnect, que eu trabalho com ela no Apollo, tá? Então, fiquem à vontade. Vocês podem aqui perguntar também qualquer coisa relacionada ao Apollo ou alguma parte de vendas que vocês não tenham entendido ou queiram ver, tá? É, vamos lá. Gente, isso praticamente nunca acontece. Mas ao vivo, né? Bom, eu vou fechar e abrir de novo. E quem sabe volta, né? Enquanto isso, eu já mostro para vocês um ponto que é interessante, já que eu estava falando de LinkedIn, automações, etc. No LinkedIn, para quem usa LinkedIn e para quem tiver com Apollo em uso, faz muito sentido você cadastrar o Apollo, você usar o aplicativo do Apollo no LinkedIn também, tá? Porque ele te permite acesso, então, por exemplo, se eu for numa conexão aqui, numa pessoa qualquer, tá? Deixa eu botar aqui, pessoa. Deixa eu botar um parceiro meu aqui. Vamos lá. Parceiro que trabalha com Starlink, conectividade, etc. Tá? Se eu, por acaso, não tivesse... o Apollo não está carregando mesmo, porque ele não vai me deixar nem mostrar o plugin conectado ao LinkedIn. Vamos lá.
Entrou, pronto. Vamos lá, beleza. LinkedIn aqui. Bom, falando aqui um pouquinho do plugin do Apollo, tá? Que eu estava mostrando aqui, que eu queria mostrar para vocês. Espero que ele não se incomode em ser demonstrado aqui no, no exemplo, tá? Ele está sem e-mail cadastrado no meu Apollo, porque eu nem prospecto ele, ele não está na minha base de Apollo. Então, se eu quisesse ter o e-mail dele, eu poderia clicar aqui e acessar o e-mail, tá? Ou, se eu quisesse ter o telefone e o e-mail, eu posso clicar aqui. Você vê que o Apollo, ele diz quantos créditos eu vou consumir se eu clicar nas interações aqui, tá? Então, ele me dá aqui todos os dados que eu quero. Eu posso até fazer um cheque de compatibilidade para ver se está dentro do perfil que é ideal para minha empresa, etc. Eu posso acessar a empresa dele e ver quantas pessoas tem, ver detalhes sobre a empresa, ver outros perfis de profissional dentro da mesma empresa, tá? Eu posso diretamente adicionar a uma sequência. Então, por exemplo, posso escolher assim, eu quero prospectar, sei lá, telefonia em nuvem, por exemplo, com ele. Eu adiciono aqui. Claro que se eu não tenho ele na minha base e eu adiciono a sequência, o Apollo vai me cobrar um crédito, tá? Do e-mail, porque o Apollo vai buscar o crédito, vai buscar o e-mail e vai jogar direto na sequência, tá? O que acontece se o Apollo não achar o e-mail? Ele não vai cobrar o crédito, tá? Ele só cobra crédito daquilo que efetivamente ele achou, tá? Então, vamos voltar lá onde eu estava, nas sequências, tá? Ah, vamos olhar para uma sequência, por exemplo, deixa eu voltar aqui para essa aqui. Não, essa aqui tem pouco. Vou para essa aqui, Keep It, tá? Essa é uma sequência mais tradicional. Ela tem 3 e-mails, tá? Um e-mail que eu envio em 5 minutos depois que a pessoa foi jogada na lista de sequência. Ele tem uma tarefa de conexão de LinkedIn, tá? Enviar solicitação de conexão. Ele tem um segundo e-mail que é enviado 3 dias depois, tá? E um terceiro e-mail que é enviado 3 dias depois do segundo, tá? Eu posso fazer várias coisas aqui nesses e-mails, então um dos detalhes que eu quero mostrar para vocês eu posso enviar imagem nesse e-mail, eu posso anexar arquivo, então assim vamos dizer que no último e-mail da sequência, você quer enviar um portfólio da sua solução, você quer enviar um e-book, você quer enviar algo bem específico, você pode anexar aqui, que é um detalhe até que muitas ferramentas de e-mail marketing não permitem. Aqui permite, tá? Falando já de e-mail marketing, no plano básico você só consegue enviar 250 e-mails por dia, tá? Porque ele é mais feito para prospecção. Agora, se você está no plano, eu nunca lembro qual é o nome, se é avançado ou profissional, que é o plano seguinte, custa um pouquinho mais, você consegue enviar e-mails ilimitados, ele não vai te restringir a quantidade de e-mails que você queira enviar. Claro que e-mail é uma coisa sensível, né, um ponto sensível, você não pode, do dia para a noite, começar a enviar 1.000 e-mails, 2.000 e-mails por dia, tá? Senão você vai cair no spam. Você tem que ir aos pouquinhos, criando a sua base, garantindo que a sua base está salva, que a sua base está saudável, tá? E tem um ponto, para quem é um pouquinho mais técnico, né? Isso vocês podem pedir para a sua TI ou para quem é mais técnico. O Apollo te dá todas aquelas capacidades de colocar DKIM, etc., que são os sinais que você manda para o mundo de que seu e-mail é saudável, tá? Então, ele permite isso, tá? Dentro ainda de uma sequência, eu consigo ver relatórios de quem abriu, de taxa de conversão, etc. Eu consigo ver atividades, então aqui eu tenho todo o rastro de atividade que foi feito, então eu movi um passo da sequência, ativei tarefa, etc., enviei lista, consigo ver sempre as tarefas, tá? Aqui eu não tenho nada.
já estão com certeza feitas. E aqui a gente tem algumas configurações que são importantes. Primeiro, agendamento. Então, a minha sequência não vai sair de madrugada. Então, eu tenho lá um agendamento de horários que eu quero que saia as sequências. Então, dentro de um horário comercial. Aqui, tem muita gente que gosta de enviar e-mail no domingo, por exemplo, à tarde, porque algumas pessoas estão se preparando para segunda-feira, etc., e leem e-mail, tá? Então, esse é um detalhezinho aqui, por isso que está esse domingo aqui, tá? De 5 às 8. Eu tenho um conjunto de regras que já é preparado aqui, é o padrão do Apollo, com alguns gatilhos. Eu vou só passar aqui rapidinho. E eu quero comentar aqui, que é o crie uma tarefa de ligação se um contato abrir um e-mail pelo menos 3 vezes. Isso é personalizável, pode ser 2 vezes, pode ser 1 vez, etc. Tá? Pode ser 5 vezes. Mas por que isso é legal? Porque você precisa priorizar algumas coisas, né? Então, assim, você vai mandar e-mail para 200 pessoas, mas você não vai ligar para 200 pessoas. A menos que você tenha uma automação de IA, você tenha alguma coisa assim. Mas prática a gente sabe que não é fato. Então, você vai priorizar aquelas pessoas que já abriram seu e-mail pelo menos algumas vezes e tem muito mais chance de lembrar de você, de saber quem você é, etc., de estarem um pouquinho mais preparados para a ligação. Tem muita gente que usa a tarefa de ligação não exatamente como uma tarefa de ligação inicialmente, mas como uma tarefa de enviar zap, tá? Você pode padronizar, etc., que aqui ele cria uma tarefa de ligação específico, tá? Então, assim, as tarefas de ligação em alguns clientes meus são tarefas de zap, tá? Que a gente pode comentar aqui também, que é um ponto importante, que são gatilhos de contato, não, e-mail, desculpa, gente. O Apollo, obviamente, como toda ferramenta de e-mail marketing, tá? Como toda ferramenta que envia, permite o envio de e-mails em massa, ele vai filtrar, se ele tentou enviar para alguém que esse e-mail não existe, ele vai te colocar como bad data e nunca mais vai mandar e-mail para aquela pessoa, tá? Para manter sua base saudável, tá? Ele vai colocar tags, né? Ou seja, ele vai marcar quem pediu para ser descadastrado, tá? Isso é uma configuração que você bota ali você tem que botar na assinatura, né? Que você quer que a pessoa se descadastre, tá? Caso ela não queira mais receber e-mail de marketing seu, etc. Então, você consegue fazer todas aquelas interações que são importantes para que a sua base se mantenha saudável e para que você não seja considerado spam, tá? Então, é isso. Eu vou passar ali para a parte de negócios só para mostrar um pouquinho de como a gente consegue converter, jogar o funil para dentro do próprio Apollo e gerenciar negócios por aqui, tá? Então, vou aqui. Eu tenho um funil de treinamento que eu criei aqui, que está mais ou menos zeradinho, não está? Vamos lá, peraí. Bom, era para ele estar zeradinho, acho que agora ele está. Isso. Eu vou mostrar aqui, ó, como é que eu posso criar uma etapa do negócio no funil de treinamento zerado. Tá? Então, eu vou chamar de lead, não vou botar detalhes aqui. Eu vou adicionar um estágio. Lead, por exemplo, MQL. Eu vou gerar qualquer coisa aqui, tá? MQL, SQL, proposta enviada. Etapas que poderiam estar num funil, tá? Deixa eu só gerar aqui. Negócio fechado.
Bem simplesinho, só para efeito de exemplo online aqui, real time. Beleza. Aí, criei meu funil de acordo com as minhas etapas, tá? Como que eu crio um negócio? Basicamente, crio um negócio aqui, é o nome do negócio. Lead. Por exemplo, empresa X. Gasoduto é uma forma que ele traduziu pipeline, essa é uma tradução erradinha, mas para quem tiver dúvida, tá? Eu posso, inclusive, colocar em diversos funis. Aqui eu posso escolher qual funil, porque, por exemplo, eu posso ter um funil que tem etapas diferentes. Então, eu tenho um funil SMB, um funil Enterprise, ou um funil produto X, funil produto Y. A gente pode gerenciar esses funis e criar vários funis e várias etapas diferentes, tá? E você vai escolher por aqui. O que mais? Vou colocar um estágio aqui, então lead, por exemplo, e aí eu posso escolher a empresa, tá? Então, vamos dizer que é Nestlé mesmo, tá? Posso colocar a data estimada de encerramento, deixa eu escolher alguma coisa aqui, dia 30. Posso botar o valor, vou botar R$ 1 aqui, R$ 1 aqui, botar uma descrição aqui, qualquer coisinha. E eu tenho campos personalizados que eu já criei, mas que eu posso adicionar e remover por aqui. Por exemplo, ACV, qual gerente de contas. Então, se acontece muito, tá, gente? Empresas que são um pouquinho menores, tem só um login do Apollo, mas às vezes tem 2, 3 pessoas que estão ali, né, no comercial, trabalhando. Então, dá para criar um campo personalizado com o nome de cada gerente de conta, tá? Para você selecionar de quem é aquela oportunidade. Você pode colocar qual é a fonte do lead, então pode ser uma sequência do Apollo, pode ser um webinar, pode ser uma comunidade, pode ser LinkedIn, e-mail marketing, etc. Tá? Tudo isso aqui é personalizável. A gente pode colocar qual é a solução que está sendo trabalhada, então aqui eu tenho várias, tá? E pode dizer qual é o usuário, se tiver mais de um usuário no Apollo. Tá? Eu vou salvar aqui. Aí ele me joga já dentro da oportunidade, tá? Porque vocês devem ter percebido, ele não pediu quem é o contato dentro da oportunidade. Então, isso precisa colocar ali no manual, tá? Então, eu tenho outros campos que eu posso colocar, etc. Então, eu vou colocar um contato aqui. Qualquer. Botar essa pessoa aqui, tá? Botar essa pessoa qualquer aqui. E aí, o que é interessante da gente ver, tá? Agora eu sei quem é o contato. Se eu tiver trocado e-mails com essa pessoa, ele vai me mostrar aqui os e-mails. Se eu tiver ligações, não, porque a integração no Brasil não existe com ligação, com nenhuma coisa. Mas, assim, eu posso colocar tarefas e ver tarefas aqui. Então, por aqui, por esses botõezinhos aqui, posso criar nota, posso criar tarefa, posso enviar e-mail para os contatos, posso adicionar arquivos. Então, assim, eu gerei uma proposta para essa empresa ou para essa pessoa. Eu vou enviar um arquivo por aqui, tá? Posso colocar uma proposta, tal. Posso colocar um checklist, por exemplo, que a pessoa preencheu. Posso colocar diversos arquivos que fazem parte do seu processo comercial, né? Aqui. E aqui eu tenho acesso a todos os campos da oportunidade, caso eu não tenha preenchido algum lá e não tenha colocado na lista de preenchimento, tá? Posso colocar MRR, por exemplo, etc. Probabilidade de negócios. É que como a gente usa aqui no estágio, né? A gente pode, não precisa ali daquele segundo. E aí vamos dizer que a oportunidade, aqui tá bagunçadinho, porque eu estou com vários leads aqui de vários funis, então ele deve ter jogado para um outro funil, mas tudo bem. E aí depois, para transferir uma oportunidade da outra, você vai jogando, vai clicando nos campinhos aqui. Você pode
mandar calcular, pode somar valor, etc. Tá? Então, se eu tiver um pipeline antigo de vendas, eu consigo ainda ver aqui, tá? Eu tinha um pipeline sincronizado com o HubSpot. E é isso, tá? Deu 11 horas, então, assim, bem rapidamente, era esse o objetivo, mostrar por alto, tá? A gente, fluxos de trabalho são automações, tá? Então, uma automação que eu gosto muito de comentar, vou só passar bem rapidamente, que é, cadê aqui? Será que eu apaguei ela para clicar de novo? Bom, a gente tem, aqui, ó. Me notificar quando uma pessoa trocar de cargo, tá? Então, a gente tem uma automação já quase pronta, é templatezinho, tá? Que enriquece o dado. Então, ela vai te avisar, ou não, se você não quiser, e ela vai trocar o e-mail, ela vai enriquecer o contato, tá? Dessa pessoa. Então, a sua base ela vai estar sempre saudável, tá? Então, esse é um ponto. E você tem diversas outras automações, né? Quando uma pessoa clicou no formulário X, eu posso mandar ela para uma sequência. Quando uma pessoa fez tal coisa, quando uma pessoa começou a se interessar, lembram do campo lá, interesses? Quando uma pessoa começou a se interessar por, sei lá, backup de Google Workspace, ou por solução de tecnologia em nuvem, eu tenho esse sinal, que sinal é importante, né, para venda, né? Então, começou a se interessar, eu já disparo uma sequência, disparo uma tarefa de ligação, disparo uma tarefa de zap, tá? É um pouco isso, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui no PIR aqui para ver se tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Eu deixei no chat aqui, como eu falei lá no início, para quem ainda não tinha chegado, o acesso à comunidade Vender para Viver, onde a gente pode trocar mais ideias sobre vendas, prospecção, etc., onde eu aviso sobre eventos e tudo mais, e os links para quem quiser conhecer melhor e testar o Apollo, tá? Essa apresentação foi gravada, tá? Então vai ser enviada para todo mundo que se inscreveu. E quem quiser depois conversar comigo sobre alguma dúvida e algum serviço específico para a implantação do Apollo I/O, para treinamento do Apollo I/O para a sua empresa, a gente faz isso, tá? Aqui na Bluefield a gente tem uma parte de apoio e desenho de soluções para a área comercial e desenho até de momentos de prospecção, desenhos de processos de vendas. E a gente tem uma parte de tecnologia que eu comentei vagamente, né? Para quem precisa proteger dados e ter uma empresa mais governada, digamos assim, tirando a palavra de governança, tá? Então, fica aí meu contato, meu e-mail, meu zap também tá aqui no chat, tá? Então, fiquem aí à vontade, vou dar mais uns 5 minutinhos para quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Deixa eu olhar o PR aqui de novo. Os links não estão aparecendo para vocês? O chat não está aparecendo para vocês? Espera aí. Deixa eu copiar aqui no PR. Pronto. Deixa eu botar também meus dados de contato aqui no chat. Espera aí, gente. Eu já respondo, eu vi que tem pergunta aqui. Já respondo. E meu zap. Tem o zap da Bluefield também, sem quem estranhar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu postar. Os links acho que não foram de novo. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou usando o Teams Live. Então, não necessariamente a 100% a interação.
Pronto, postei aqui, tá? O link e os links, meu e-mail, celular. Não tem. Quem comentou aqui que não conhecia o Apollo, que ficou bem impressionado, legal. É, tem opção de teste por 14 dias, não é um mês, tá? E sim, você consegue puxar a base que você tem em outras ferramentas para dentro do Apollo, justamente, né? Para não consumir todos os créditos de uma vez só. Eu sei que tem gente que tem base mais antiga ou base de ferramenta de e-mail marketing. Como é que você faz isso? Basicamente, você gera um CSV de um lado, né? Todas as plataformas geram, na média, e você vai puxar aqui o CSV dentro da parte de busca, tá? Importar aqui, ó. Importar CSV, tá? Você pode importar até 100 mil linhas por vez, tá? É bastante, tá? O CSV, basicamente, você pode baixar diversos dados, e-mail, todos os dados que você tiver, né? Você consegue puxar. Mesma coisa também para quem já tem dados no Apollo, etc., mas precisa puxar por alguma razão para alguma outra ferramenta, também é possível. Basicamente, você pode exportar listas, você pode gerar o CSV e exportar também com todos os dados que você tem no Apollo para jogar para outra plataforma, tá? Deixa eu ver aqui se mais alguém. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. Tem mais? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar sempre fazendo apresentações sobre vendas, plataformas que facilitam a nossa vida, etc. Eu sou responsável pelo comercial, mas eu sou uma pessoa muito mão na massa também, porque eu gosto de estar perto dos meus clientes, de estar perto das dores dos meus clientes. Então, eu testo muita coisa, era até um ponto que eu estava comentando ontem, eu testo muita ferramenta, a gente conhece bastante coisa, então estamos aí à disposição, tá bom, pessoal? Eu vou encerrar aqui, agradecer a participação de todo mundo, tá? E fica o convite aí para vocês se inscreverem deixa eu ver aqui, na comunidade, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo.